todos. É, Hoje nós vamos falar um pouquinho não só sobre a sociopatia, mas vamos falar também sobre alguns transtornos alimentares, transtornos de conduta, de uma forma bem geral, assim, de uma forma que seja possível ter uma compreensão básica sobre eles. A primeira questão que a gente tem que falar é sobre essa denominação, sociopatia e psicopatia. Existe a diferença entre autores sobre essa denominação, mas a gente vai lidar aqui com um transtorno de conduta antissocial, que é como o DSM-4 vai definir. O surgimento da psicopatia, ele vai se dar na medicina legal, numa perspectiva de compreender alguns tipos de crimes que fugiam do habitual. Então, crimes que tinham uma outra elaboração, criminosos que funcionavam num outro registro. É óbvio que a discussão sobre a psicopatia e sociopatia ela é muito anterior ao século XX. A gente vai ter ao longo da nossa história, muitos relatos sobre sociopatas, Jack Stripador e vários outros que fizeram parte da construção da nossa história. E o importante aqui é entender um pouco como que essa estrutura vai se relacionar na nossa sociedade, essa estrutura psíquica. Então é um pouco disso que a gente está falando. Alguns autores vão falar a diferença da sociopatia e da psicopatia, muito relacionando a psicopatia só a uma questão estrutural, a uma questão genética, enquanto o sociopata ele está mais no campo da construção. A gente vai tratar aqui no intermeio desses conceitos, mais ou menos. Então, a psicopatia ela pode ser entendida como um transtorno de personalidade, cujas origens se remetem a eventos neurobiológicos e psicossociais relativos ao desenvolvimento da personalidade. Então, aqui ele começa a construir esse conceito se baseando na relação da personalidade, essa estruturação da personalidade e colocando num patamar neurobiológico e psicossocial. Então aqui a gente reforça aquela estrutura de nós como sujeitos biopsicossocial. Então a gente vai ter uma estrutura de uma nossa personalidade, a gente vai ter um conjunto de fatores sociais, culturais e individuais que vão interferir nessa construção. O que vai ser característico aqui é a forma de personalidade antissocial. Essa uma característica bem clássica da sociopatia. Então a gente está falando de uma estrutura antissocial que foi moldada aqui. Então o adoecimento se caracteriza de uma forma inapropriada das relações sociais. Então o que é essa forma inapropriada? A psicanálise ela vai construir um pouco uma leitura diante da lei, que isso é importante para a gente entender, que é o sujeito ele pode se estruturar dentro da lei social, da lei que nos foi regida socialmente, através de um início da sua construção, da sua personalidade, bem na infância, onde a lei é introduzida na vida da criança ou do indivíduo. E a partir do momento que a lei é introduzida, como que a criança vai se organizar psiquicamente dentro dessa lei. A gente coloca 3 patamares, ou 3 estruturas, que a primeira é a neurose, que é a grande maioria da população. Essa neurose, a lei vai chegar, vai se instaurar na vida desse sujeito, vai criar limites para esse sujeito, inclusive limites do desejo, limites das relações sociais. E aí, esse sujeito no campo da neurose, ele vai viver uma contradição entre eu aceito esses limites ou eu não aceito. Ou eu aceito e sofro a contradição de ter aceitado. Eu desejo aquilo, mas eu não posso desejar. Então você vai ver o sujeito bem no limiar e na contradição. Então todos nós vamos ter um pouco dessas características da sociopatia e também da psicose, mas só que a gente vai viver uma contradição muito clara disso. Assim. Eu posso até
burlar uma lei, mas eu vou sofrer muito diante da forma de burlar. Então, essa seria uma das bases. As outras bases, a gente vai ter a sociopatia e a psicose. A psicose, com a instauração da lei, o que vai acontecer? O sujeito vai criar um imaginário, ele vai criar uma outra realidade, ele vai criar uma outra conexão com o mundo para lidar com essas relações de prazer, de desprazer, vai lidar com essa imposição de uma lei social, ele vai buscar outros subterfúgios. Então ele pode começar a ouvir vozes, ele pode criar um outro imaginário. É isso que a gente vai estar falando do campo da psicose, dessa saída da realidade, da construção de uma outra que cria elos com essa aqui. Não tem problema, o sujeito não vai estar fugindo, não. Inclusive, o sujeito vai ter conflitos em determinados momentos sobre essa nova estrutura que ele criou, diante do padrão com a outra, com a estrutura social, com uma estrutura mais normatizadora. E o outro caminho é o que a gente está entrando, que é o da sociopatia, que é quando esse sujeito, diante da lei, ele constrói uma lei específica diante do seu prazer. Ele vai lá e se organiza, tomando um posicionamento de que ele define os caminhos que são construídos para ele. Então, ele não cria nada imaginário, ele não vive muita contradição, mas ele cria algo novo. Esse começa a ser uma das maiores características desse transtorno de conduta. Esse sujeito vai criar uma lei mais específica dentro da sua perspectiva e vai lidar com elas muito habitualmente. Ou a gente vai ver que por psicopatias, também conhecidas como sociopatias, designamos o distúrbio psíquico que se manifesta no plano de uma conduta antissocial. Então, olha aí, de novo, conduta antissocial. Os exemplos mais comuns são os indivíduos que roubam, assaltam, mentem, enganam, seduzem, corrompem, usam drogas, cometem delitos, transgridem as leis sociais e envolvem outros nessa mesma artimanha. Toda essa construção que o sujeito vai fazer, ele vai fazer porque ele delimita o que é certo e o que é errado. Nessa mesma perspectiva da psicanálise, a gente vai ter o ego, que é uma relação nossa do self, da nossa relação com o mundo, mais mediadora. A gente vai ter o superego, que está muito relacionado com as questões sociais, com a norma, com a lei que é introjetada na nossa lei. E a gente vai ter o id, que é o nosso direcionamento, que é a nossa busca pelo prazer. Então, o id é o nosso desejo, é a nossa organização. Freud vai fazer essa outra estruturação psíquica. Então ele vai colocar lá o superego, a norma, ele vai colocar o id, o prazer, e uma centralidade, o ego, o eu no meio. Esse sujeito na sociopatia, ele vai descaracterizar esse superego externo e vai fortalecer ele mesmo como um superego. Ele vai ser o constituinte dessa norma. Assim. Então ele não vai ter uma interferência externa que vai influenciar. Então, por exemplo, uma criança neurótica que você dá um dinheiro para ela comprar uma bala, ou dá um dinheiro para ela comprar um pão na padaria. Ela vai lá e compra o pão, e com o troco ela fica pensando, nossa, eu podia comprar tudo de bala e chocolate. Que seria uma perspectiva bem do id, bem do desejo, bem do vou lá, vou satisfazer isso que eu quero. Só que nessa mesma criança também tem o superego, que ela vai lá e vai escutar na cabeça dela, a mãe dela falando, não, mas você tem que devolver o troco, você não pode fazer isso, não sei o quê. Então ela vai mediar aquilo ali, então a lei já está introjetada, ela vai falar, não. Numa perspectiva de uma criança no mundo da sociopatia, ela não vai se incomodar com essa lei externa. Ela vai articular o seu prazer. Por isso que aparece ali falando que o sujeito se envolve com drogas, que ele transgride, porque ele se organiza em função da lei e ele vai decidir o que é importante. Então ele vai falar, olha, é isso aqui que eu quero, eu não estou nem aí. Quando a gente vai estudar as sociopatias, a gente vai ter
características de sociopatia já sendo construídas na infância. Nos Estados Unidos, nos anos 60 e 70, houve um maior impulso dessa discussão sobre os sociopatas e os serial killers. E, inclusive, chegou um determinado momento, no meio dos anos 70, que foi feito uma recomendação à educação, às escolas públicas, que observassem as crianças que tivessem excesso em abusos ou extermínios com animais ou com outras crianças. Então a criança vai lá e mata o sapo, vai lá e mata o passarinho e não demonstra muito, vai lá e tem um prazer nessa execução e não tem muita culpa. Então a própria relação criminal e da justiça começou a fazer orientações para que se observassem num processo de prevenção a essa sociopatia e psicopatia. Eu coloco aí para vocês um cartaz no filme que chama Precisamos Falar sobre Kevin, que é um filme muito interessante e que vai falar sobre a história de uma mãe que, depois do crime do seu filho na adolescência, que ele comete um assassinato em série, ela começa a retomar alguns detalhes da sua vida e do desenvolvimento do filho dela. E ela começa a observar um monte de coisa, ela começa a observar várias dessas características que a gente está falando. É um filme interessante, mas um filme muito pesado. Outra indicação que a gente tem aqui é a série Mindhunter, que vai falar sobre as investigações baseadas em fatos reais, vai falar sobre as primeiras investigações que o FBI começa a fazer sobre os serial killers, mas numa perspectiva psicológica. Eles começam a se aproximar disso para entender. Outras, dentro dessa psicopatia, a gente vai ter também a impulsividade, a repetição em algumas ações. Por que acontece a repetição? O sujeito vai fazer alguma coisa, ele sofre alguma imposição da lei, ele não está nem aí, ele faz de novo. Então ele vai ter uma continuação na execução, porque é ele que vai definir. Outra característica fundamental é a ausência de culpa, que é bem característico na neurose. Na sociopatia o sujeito não vai ter, ele vai executar isso de uma forma muito aberta, assim. A gente pode dizer também níveis de psicopata ou níveis de sociopatia, entre leve, moderado e severo, pensando que o sujeito pode se adaptar dentro dessa perspectiva nas relações sociais. Como assim? Olha só, dentro de um contexto da nossa sociedade, o sujeito pode fazer um monte de ações sem culpa, ações que vão ferir o outro, que não vão ter empatia, e ele pode ser aceito socialmente de uma forma como produtivo. Por exemplo, você pode ter um gestor que vai mandar 50 mil embora, que não vai pagar, que vai desviar algumas coisas e pode ser concedido como uma pessoa bem-sucedida. Então você vai ter oscilações disso, nessa relação de culpa e no excesso ou na ausência de empatia, que é outra característica do sociopata. O sociopata é aquele sujeito que ele não vai ter essa relação que às vezes a gente tem de, nossa, se fosse comigo, como é que eu me sentiria? Isso não vai acontecer muito. Então ele não vai se preocupar com a dor do outro, porque ele não vai ter essa relação muito clara de empatia. Outra característica importante que aparece nos sociopatas é que eles vão ter... Olha, eles são considerados na literatura como muito inteligentes, na literatura do senso comum, assim que a gente pode dizer. Mas a gente vai ter autores que vão dizer que não é que eles são muito inteligentes, é porque eles conseguem reduzir, e aí por questões até biológicas, a relação de empatia e a relação emocional deles. Como assim? Então imagina,
eles vão ter alterações biológicas que vão estar lá e ele vai sentir menos emoções. Quando você sente menos emoção, você consegue objetivar mais as coisas. Como assim? Mais uma vez. Se você vai fazer uma prova, e você está cheio de problemas familiares, cheio de problemas no trabalho, quando você senta para fazer a prova, esses problemas estão lá com você e eles vão interferir na sua objetividade, na sua racionalidade. Imagine se você pudesse simplesmente desligar esses problemas ou não senti-los. Você não ia ter mais objetividade em relação a ele. Imagine que esse sociopata, esse psicopata, por ele ter essa relação reduzida, ele vai ter mais objetividade. Isso não quer dizer que ele é mais inteligente, que ele tem um QI elevado, mas ele tem uma percepção, uma facilidade maior na percepção do outro. Como assim? Então, se eu tenho menos emoções, ou se o meu grau de emoção é mais reduzido, eu consigo observar no outro o que ele deseja mais facilmente. Então, eu vou lá e consigo seduzir mais, porque eu sei o que o outro homem ou outra mulher vão querer. Eu consigo perceber mais o que é importante falar para o outro ficar contente. Eu vou conseguir articular mais facilmente, de uma forma mais objetiva isso. Então, você vai ter ausência de delírios e outras alterações patológicas e pobreza geral na maioria das relações afetivas. Agora aqui uma coisa, ausência de delírios. Então vamos entender outra característica importante. Quando a gente fala lá da psicose, a gente vai falar mais abertamente em alucinação e delírio. O que seria alucinação? Seria a alteração da realidade por características biológicas. Então eu começo a ver coisas, eu começo a escutar coisas. Isso é alucinação. Essa alucinação ela pode acontecer por ingestão de algum produto, ingestão de alguma droga, pode acontecer de várias formas. Só que a história que eu conto para essa alucinação, normalmente a gente vai falar sobre delírio. E aqui tem uma característica importante, que o serial killer, ele pode ser simplesmente um sociopata, um cara que tem um prazer, que tem lá uma relação, ele mata, assim, assado, ele define que o prazer dele é serrar a outra pessoa, ele acha lá e ele vai fazer isso em série. Ele vai repetir várias vezes, por isso a característica da repetição. Então, isso vai estar no campo serial. Só que acontece que alguns serial killers, eles ainda vão ter uma aproximação da psicose. Então ele vai ter alucinação, ele vai ter voz de comando, ele vai falar, olha, eu estou fazendo isso porque Deus está mandando, por causa disso. Então, o mundo das psicopatologias, ele não é tão quadradinho, tudo separado, não. Ele, no final das contas, se mistura. Uma característica que a gente vai ter no serial killer é essa continuidade. E aí você pode ter um serial killer só sociopata, ou um serial killer sociopata e também do campo da psicose, dessa alteração da realidade. Outra característica muito importante é o egocentrismo. Você vai ter o sujeito com emoção muito tênue e muito baixa, com uma ausência de empatia e com uma centralidade muito grande nele. Então ele vai definir o que é importante, o que não é importante. Ele é a pessoa central. Por isso que quando a gente fala de sociopata, a gente não vai falar simplesmente do sujeito que mata. Mas, como eu disse antes, você vai ter um grande líder, você vai ter um grande empresário, você vai ter um grande político, e vai ter essas características também, com o egocentrismo. E aí ele pode desviar dinheiro de criança lá, desviar dinheiro de merenda, sem preocupação não. O que importa é a centralidade dele, o que importa é a obtenção dele do prazer. Por isso que o suicídio vai ser algo muito raro nesse grupo. Por quê? Porque ele não tem essa relação de culpa, ele não tem essa relação de punição com ele mesmo. Ele é o famoso 171 que vai poder executar várias e várias vezes a mesma coisa. Então eles não são empáticos, a vida sexual dele não é uma vida integrada com outra pessoa, não é uma vida que eu tenho uma relação para que eu tenha prazer e minha parceira tenha prazer. Não, é uma relação só para que eu tenha prazer. E aí
você vai ver outra característica nele, que é essa alta habilidade de mentir e de manipular o tempo todo. Essa mentira e essa manipulação está no campo dessa objetividade, está no campo desse aprendizado que ele tem, inclusive para tamponar a ausência de afeto. Então ele mente para caracterizar isso. No contexto jurídico, a psicopatia não se encaixa na visão tradicional de doença mental. E aí tem uma questão importante. Porque afinal o sujeito a ser julgado não possui nenhum tipo de desordenação, desorientação ou desequilíbrio. O que se fala aqui? É que a inimputabilidade ela nem sempre vai ser direta relacionada com a sociopatia. Porque o sujeito ele sabe que ele está fazendo, ele tem noção das consequências, ele não é um sujeito que está abstraído da realidade, que não tem muita noção do que ele vai, ele estava tendo uma alucinação, ele estava tendo uma voz. Não, ele tem noção de todas as implicações da lei e do que ele tinha que fazer. No meio forense é entendida como um grupo de traços ou alterações de condutas em sujeitos com tendência ativa do comportamento, tais como avidez por estímulos, delinquência juvenil, descontroles e reincidência criminal. A curiosidade. Como eu disse, nós podemos apresentar características biológicas ou neurológicas da sociopatia ou psicopatia. Esse James Fallon, ele é um grande pesquisador e professor universitário sobre a condição da sociopatia, e aí ele fazendo vários estudos sobre a lógica de quais partes do cérebro são ativadas mais ou menos na lógica do sociopata, ele vai fazer um teste com ele e vai ver que ele tem características. Vocês vão ver na ponta onde está a seta, é o córtex frontal, e que é uma das regiões onde normalmente o sociopata não tem uma ativação muito grande. E esse exame de baixo é o desse professor que estava fazendo esses estudos. E aí ele faz várias investigações sobre isso e vai falar que ele não é agressivo, não é violento e tal, mas que ele pode ter características muito objetivas, muito parecidas com essas. A gente vai falar um pouquinho agora aqui sobre já um estudo de caso específico, que foi o famoso maníaco do parque, que é o Francisco Assis Pereira, que em 98 foi indiciado por estuprar, por assassinar, por induzir mulheres, e ele fala uma média de 15 corpos, 15 mulheres que ele estuprou e abusou, mas foram encontrados 8. O Francisco ele tinha um modus operandi que era de ele encontrava mulheres que ele ficava interessado, e aí eles elogiavam, ele falava muito que ele seduzia elas, produzindo um convencimento e falando que ele ia trabalhar com uma produção de fotos com essas mulheres. Então, tem uma frase aqui interessante dele que ele fala assim: olha, quando eu vi uma mulher bela e atraente, eu só pensava em comê-la. Não só sexualmente, eu tinha vontade de comê-la viva, comer a carne. Então, é legal essa definição, porque ele está falando de outra forma de prazer. Ele está falando que ele quer também mastigar, ele quer também morder, ele quer mal. E isso pode ser construído a partir do momento que você cria uma liberdade do seu desejo sem uma relação social. A gente pode ter desejo de várias coisas. E aí ele vai falar sobre isso. Francisco foi declarado autor de vários crimes a partir de uma comparação entre as marcas da mordida nas vítimas da sua arcada dentária. Uma característica, quer dizer, uma correlação que a gente pode fazer também com o famoso Ted Bundy, que é um serial killer dos Estados Unidos, dos anos 70, que ele foi para a cadeira elétrica nos anos 80,
acusado de ter matado mais de 30 mulheres e com uma forte relação de sedução. Ele seduzia e ao mesmo tempo matava com requintes de crueldade, mas ao mesmo tempo você olhava pro cara, era um cara todo gente boa, articulado, não sei o que, um cara extremamente inteligente. Ele era estudante de direito e ele foi condenado também nessa mesma perspectiva, na identificação da sua mandíbula, da sua arcada dentária também num corpo de uma das mulheres. Então é um outro documentário que é interessante assistir sobre Ted Bundy, você encontra na Netflix também. Então, segundo a avaliação psicológica, o motoboy tinha pleno juízo dos seus atos enquanto cometia os crimes. Aí está em questão. A inimputabilidade, ela entra aí, quando o sujeito não tem pleno juízo. Acusado de 7 mortes e outros 9 estupros, além de roubo e ocultação de cadáver, teve 3 julgamentos. No total foi sentenciado a 271 anos de prisão. Então, de acordo com a lei brasileira, ninguém pode ficar mais de 30 anos preso. A gente vai ter aqui no Brasil também, nos anos 60, o assassino da Luz Vermelha, que também foi sentenciado, preso por uma série de crimes em série, e depois disso foi solto nos anos 90 e logo depois assassinado por uma coisa mais banal assim na rua. Mudando um pouco, a gente vai ver aí, a gente vai parar por aqui e depois a gente continua.